chegou o dia! Depois de 3 anos fazendo esse jogo e muito barulho nas redes sociais que vai sair, saiu. Você pode ir no seu App Store, no seu Play Store, buscar Heroes 2, o jogo da Bíblia, e baixar. E agora nós vamos falar com Rafael Rossi, que vai nos dizer um pouquinho da estratégia, do que esse jogo vai fazer com a igreja e as possibilidades que nós temos. Rafael, que antecipação desse jogo chegar, hein? E está aqui. E agora, cara? Agora é a hora. Agora chegou o momento da gente nos aprofundarmos um pouquinho mais na jornada desses heróis. Sabe, Sam? Que eu estava na equipe que estava com o jogo antes, né? Então já testando as funcionalidades, já estava conhecendo um pouquinho melhor das histórias. Esse é o momento da gente aproveitar tudo aquilo que foi planejado, sonhado, trabalhado, como a gente viu nos vídeos anteriores, quantas equipes envolvidas, quanta gente de qualidade, quantos profissionais que deram o máximo de si, dos seus talentos, que emprestaram os recursos para que esse jogo chegasse no nível que chegou. E agora, Sam, eu tenho certeza que quem baixar o jogo vai curtir, vai gostar muito e vai aprender mais da Bíblia, que eu acho que é o diferencial desse jogo. Não é jogar por jogar, porque jogar por jogar tem um monte de jogo. Tem vários aí nas lojas disponíveis, mas com conhecimento bíblico, aprofundando a sua caminhada espiritual e entendendo que os verdadeiros heróis não são esses que estão nas manchetes dos jornais, mas são aqueles que nos ajudam a galgarmos degraus na nossa trajetória espiritual, isso vai fazer a diferença com toda certeza. É verdade. Eu estou esperando, cara, começar a receber challenge, né? Desafio. Porque quando você é pastor, você também é pastor, eu sou pastor, a gente vê que os membros, os jovens e tal, a gente fala para eles, tem que aprender da Bíblia, tem que aprender da Bíblia. Então, a primeira coisa que eles fazem normalmente é que eles jogam, tem uma pontuação ótima, e aí eles mandam o desafio para a gente e a gente pede, né? É o processo. Então, eu tô começando a esperar isso aí. Se você tem um pastor, né, um líder religioso, talvez você tenha padre, talvez pastor. Quem você tiver de líder religioso, faz aí o teu desafio, né? Joga bem, é fácil. Você joga as 12 perguntas, né? E depois das 12 perguntas tem um botãozinho ali no meio, você aperta o botãozinho e envia o desafio para ele ou para ela. Quando ele receber aquilo ali, aí eles vão ter que jogar. No que eles jogam, você vai saber se o score deles for bom ou não. Então, desafie alguém aí, né? Alguém que deu estudo bíblico para você, que é uma referência de Bíblia para você, manda para essa pessoa para ela se divertir também. Rafael, o pessoal lá na tua casa jogou também ou você manteve isso bem segredo assim para você? Não, minhas filhas jogaram também. Deram uma jogadinha e gostaram bastante. Veja, nós falamos de gerações, né? Minhas filhas são adolescentes. E para elas, o aprendizado pelo jogo é muito intuitivo. Está muito dentro do ambiente que elas estão mais acostumadas. Uma coisa que a gente tem visto é que essas novas gerações, elas estão crescendo com algumas áreas do cérebro ativadas diferente das áreas que eu cresci, porque eu cresci sem celular. Eu fui ter celular, eu já era pastor, já estava formado em teologia, então já era adulto. Então, elas estão aprendendo coisas novas, os meus filhos também, eles têm Minecraft, tem vários jogos aí, e agora esse jogo que é bíblico leva ao conhecimento bíblico, ao conhecimento dessas histórias. E o que você acha que esses valores que essas histórias estão trazendo, esse conhecimento que eles vão ter dessas histórias bíblicas, como que isso vai impactar a vida deles lá na frente? Bom, só eu acredito muito no aprendizado lúdico. Eu acredito muito naquele aprendizado que você adquire fazendo. Não é apenas sendo passivo com a informação, mas quando você se torna ativo, esses princípios ou esses conceitos, eles se tornam mais facilmente gravados no seu coração. É aí que nós temos uma facilidade com os jogos. Quando o adolescente, quando o jovem, até próprio adulto, ele tem essa interação com o conteúdo, ele consegue aprender de uma maneira diferente. Eu vejo que nós estamos num momento da tecnologia onde nós superamos alguns dos traumas ou talvez alguns dos pressupostos que nós tínhamos anteriormente.
Há muita gente que antes da pandemia achava que a tecnologia não era muito boa, que a tecnologia atrapalhava, que a tecnologia não tinha tantas coisas boas a se oferecer, e nós vimos que de um momento para o outro, a nossa vida basicamente teve que passar para o digital. As aulas foram para o digital, tivemos que usar as redes sociais para interagir, para aprender, para comprar. Ou seja, nós entendemos e compreendemos que há muita coisa boa no mundo digital e que, junto com esse pacote de benefícios do mundo digital, está também o aprendizado. É possível aprender. Por exemplo, muitas escolas não estão com aulas presenciais, mas isso não quer dizer que os alunos não estejam aprendendo. Eles estão tendo contato com a informação e muitos deles estão avançando, talvez, muito mais do que avançariam nos modelos tradicionais. Isso abre para nós a oportunidade, quando pensamos no Heroes, de que esse é um jogo que tem um objetivo espiritual, tem um objetivo nobre, tem um objetivo de ensino, e que, quando estamos interagindo com o jogo, nós estamos também aprendendo. Ou seja, eu estou lidando com a informação, eu estou não apenas absorvendo a informação, mas eu também estou colocando adrenalina nisso, porque o jogo, e eu estou jogando aqui o Heroes toda hora, tem o tempo, eu quero responder a pergunta certa, eu uso efeito, ou seja, quando eu estou estudando e envolvendo-me emocionalmente, o aprendizado é muito maior. Eu vejo que nós estamos tendo um ganho bem considerável, Sam, com a jogabilidade, com a experiência, com a interação, que faz com que o conhecimento bíblico se torne mais real na minha vida. Eu, confesso para vocês, como pastor, estudante da Bíblia, vou aprendendo vários detalhes que na história eu li, mas que eu não me atentei para alguns desses pontos pequenos e que quando eu respondo uma primeira vez, essa pergunta você pode me fazer quantas vezes mais você quiser que eu vou lembrar. Eu não vou esquecer mais, porque eu interagir, porque envolveu a emoção, porque envolveu a rapidez de responder certo. Então, isso faz com que o conhecimento bíblico se torne mais real na minha vida, faz com que eu entenda melhor a Bíblia, com que eu me aprofunde mais na história. E a coisa que para mim é mais interessante, sabe? Quando eu vou jogando Heroes, eu vou me apaixonando pelos heróis, eu vou me apaixonando pelas suas histórias. E eu faço o quê? Depois que jogo aqui e não acertei um detalhe ou outro, errei uma pergunta, uma resposta, eu vou lá na Bíblia. E eu vou tentar entender um pouquinho mais, imergir no mundo desse herói, para que a história dele se torne mais real na minha vida e faça diferença na minha trajetória, na minha jornada. Que legal, cara. Eu tenho um truquezinho que eu uso no jogo. Me fala aí que eu quero saber. Eu gosto do efeito Daniel para começar. Uhum. Porque com o efeito Daniel, ele me diz qual verso da Bíblia tá. Então, primeira hora de jogo, depois de baixar, tá aí uma estratégia para você em casa. Ó. Você baixa a primeira hora de jogo, você não usa, não tenta responder rápido. Você não tem efeito ainda para responder rápido. Você começa, responde ali, aí você compra o efeito Daniel que te dá, ele te revela qual verso bíblico tá aquela pergunta. Entendeu? Uhum. Aí você pega as perguntas difíceis, que vale mais ponto, que são 5 níveis de pergunta, né? Tem um vídeo só para isso, você vai assistir, vai entender. O nível 1, nível fácil, médio, difícil, impossível e absolutamente impossível. Então, as últimas perguntas de cada jogo, elas valem 5 vezes mais ponto. Só que e são muito mais difíceis. Então, naquelas perguntas, você joga o efeito Daniel ali, já vê na Bíblia onde é que tá, e já responde, já ganha os pontos. E aí sim, você começa a pegar o efeito maná. Maná duplica, efeito sexta-feira, duplica o maná que você ganha. Aí você usa o efeito maná nessas perguntas difíceis, você vai acelerar 5 vezes a progressão do teu jogo. Abre novos heróis com o efeito Elias, né, que te dá mais experience points. Depois de 1 hora fazendo isso, e é claro, você não vai jogar 1 hora direto, né? Você vai jogar um pouquinho, joga um pouquinho, e aí você vai ter aberto o suficiente para comprar o efeito Josué. E o efeito Josué pausa o tempo por 5 segundos. Uhum. Então você está jogando ali, assim que entra a pergunta, você pausa a pergunta. Você tem 5 segundos para ler a pergunta, ver a resposta, responder. E não conta o tempo. Então tem uma estratégia toda no jogo que você falou bem direitinho. Se não for divertido, ninguém vai jogar. Não importa os valores, os objetivos fantásticos. Se não for divertido, ninguém vai jogar. Vem cá, quando você era criança ou adolescente, ainda tinha nas igrejas que você ia lá aquelas competições bíblicas? Tinha. Como é que era esse negócio? No JA, né? Exatamente. Você sabe que eu participava de uma competição que tinha que achar o texto da Bíblia o mais rápido possível.
Acho que deve ter participado. Então, Tá. ficavam as crianças lá e falavam assim, vamos lá, Abacuque 2:20. Aí, primeiro que achasse que lesse, ia ganhando pontos. E aquilo ali me ajudou muito, por exemplo, na facilidade de achar os livros da Bíblia. Porque era um desafio, era algo que mexia comigo e que eu queria aprender, eu queria ficar bom. E às vezes eu ficava treinando em casa, sabe? Eu falava para o meu pai, para minha mãe fazerem comigo o desafio. Então eles falavam lá, Miqueias 1:3. E eu ficava ali treinando para chegar no sábado estar preparado para esse desafio. Ou seja, de uma forma lúdica, de uma forma não convencional, eu estava tendo contato com a palavra de Deus, eu estava gostando de interagir com a palavra de Deus. Eu vejo, Sam, que esse é um benefício de um jogo bíblico, é fazer com que as pessoas gostem de interagir com a Bíblia, gostem de manejar a Bíblia, gostem das histórias da Bíblia, tenham interesse em saber mais sobre as histórias da Bíblia. Esse é o objetivo que a gente está perseguindo quando lançamos um jogo como esse, por exemplo, para que as pessoas passem a enxergar a Bíblia de uma outra forma. Há muita gente que fala assim, não, a Bíblia é um livro chato, é um livro antigo, é um livro que tem aí mais de 3.000 anos de história. Mas quando você entra na Bíblia, você vai entender que há uma coisa impressionante na palavra de Deus. É a forma como a Bíblia não está presa ao tempo, como a Bíblia ela consegue ser atual em qualquer era. Ela foi atual há 3.000 anos atrás, quando começou a ser escrita, e ela continua sendo atual hoje, no ano de 2021. A Bíblia ela tem algo divino nela e que se reconhece todo aquele que lê e que reconhece todo aquele que estuda, reconhece todo aquele que se aprofunda nela. E quando você interage com a Bíblia, você passa a se apaixonar pelo livro da Bíblia. E o Heroes tem esse objetivo, usando a tecnologia, usando aquilo que tem mais moderno hoje na área de games, para que as pessoas tenham contato com um livro que pode e vai transformar a vida deles. Rafael, obrigado, meu amigo. Espero que todo mundo baixe aí nos seus aplicativos o jogo Heroes e se divirtam. Por favor, aprendam se divertindo e procurando cada vez mais o conhecimento dessas histórias bíblicas que vão transformar a tua vida.